nosso tema. Quando, pastor, foi instituído o dízimo, e ele foi instituído como fundamento, como lei, como uma opção de trazer finanças ao corpo da igreja, como que o pastor Fernando vê isso? Amém. Primeira coisa, né, a gente vai só endossar aí o que o pastor disse, a gente nem poderia realmente falar polêmica, né? A gente fala polêmica porque tem uns polêmicos. Sim. Os controversos, né? Tem os controversos. Aí, para nós que ministramos a palavra, conhecemos a palavra, a gente sabe que não é uma polêmica. Né? É um assunto realmente esclarecedor, mas eu acredito que tem colocado aí, né? Como é que eu vou usar uma palavra mais tranquila? Muita coisa na cabeça do povo pela forma que ele está sendo falado e divulgado dentro das igrejas. Então, a sua pergunta, irmão Renato, é a seguinte, é um fundamento, isso aí começou na lei, e nós sabemos que não veio pela lei mosaica, isso já começou desde o princípio, que a Bíblia nos revela isso, nos mostra isso, que está no livro de Gênesis, né? A gente deixamos aqui até para que todos venham entender e saber, porque tem muitas pessoas que falam, não, esse aí quem instituiu o dízimo foi através de Levítico, através de Moisés. Não, isso é fundamento, é lei, é um mandamento, e vou passar aí a palavra, não vou falar muito, mas já vou deixar aqui bem claro aqui para que todos venham entender a palavra do Senhor. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Então, a minha primeira fala, eu deixo aqui que é um fundamento, era lei, estava na lei, foi antes de Moisés, e daqui para frente nós vamos ver também o que Deus fala no Novo Testamento, para que fique bem claro para todos aí. Amém. Pastor Tarcísio, como o pastor Fernando colocou, quando foi instituído, ele foi instituído como necessidade do povo ou foi instituído somente para que houvesse um cumprimento de uma palavra? Amém. Então, pastor Fernando utilizou uma passagem que, para mim, ela é um fundamento muito sólido das Escrituras, né? Quando a gente vai tratar sobre esse assunto, de fato, nessa passagem de Gênesis, capítulo 14, eu acredito. Gênesis capítulo 14, quando Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, e quando a gente vai fazer um estudo mesmo dentro do assunto, a gente vai perceber que Abraão entregou o dízimo aproximadamente mais de 400 anos de Moisés estabelecer a lei, né? Então, isso deixa de ser apenas uma regra a ser cumprida para ser um fundamento sólido da história do ser humano para com Deus, né? Porque se a gente for olhar assim, a gente não pode nem dizer cristianismo, porque o cristianismo nem existia, mas um fundamento da humanidade no cumprimento de entender sobre o Criador, né? Que fez todas as coisas, estabeleceu o ser humano, e aí a gente precisa ter esse princípio. Então, para mim, na verdade, é um fundamento muito sólido, e a igreja precisa cumprir como parte também de ser o humano dentro da criação, né? Aleluia. Continuando aqui com relação ao que os senhores estão falando, estabeleceu-se como fundamento. Quando nós falamos de dízimo, a grande crítica dos demais é exatamente sobre os valores, né? É colocado, por que 10%? Por que eu tenho que dar? Por que eu tenho que pagar? E, na verdade, nessa minha questão, são duas coisas que eu gostaria de deixar claro. Por que 10%? E eu estou dando ou estou pagando o dízimo? Porque quando é estabelecido ali com Melquisedeque, Abraão, a gente não tem aqui leitura de valores até então. Uhum. E onde surge essa questão do percentual e como é esclarecido isso? Eu estou pagando ou eu estou doando? Eu vejo que não está pagando e nem doando. Você está devolvendo. Amém. Devolvendo. E em questão em valores, se eu também não estudei para isso, mas a gente tem que estar, né? A base de tudo. A palavra dízimo em hebraico significa ma'azer, ou seja,
10% de tudo aquilo que vem na sua mão. Então, se hoje nós for parar para ver, e também deixamos aqui em latim, significa décimos. Então, quer dizer que é 10% daquilo que vem na sua mão. E eu quero deixar bem claro que você não está pagando, você está devolvendo aquilo que Deus lhe ordenou, que é um fundamento. E eu costumo sempre dizer, quando você devolve, é uma forma também que você está semeando na casa de Deus. Pastor. Amém. Eu gosto muito dessa expressão que o pastor Fernando utilizou também, sobre, na verdade, a devolução é por um aspecto de gratidão, né, do que a gente precisa entender. Se a gente partir do princípio esquecendo o fato dos 10%, vamos tirar os 10%, mas vamos falar sobre os 100%. De quem é esse 100% de fato? Se a palavra diz que nós que conseguimos adquirir as riquezas, baseado na força do nosso trabalho, mas a Bíblia diz que quem é que dá essa força para o nosso trabalho? A Bíblia diz que o Senhor é que nos fortalece para todas as coisas. Então, na verdade, o entendimento é de que os 100% é do Senhor. A gente precisa entender que a gente tem a oportunidade que Ele nos dá, o privilégio de administrarmos corretamente os 90% que Ele deixa conosco. Sim. Mas, na verdade, a gente precisa entender, quando a gente devolve, né, eu gosto muito dessa expressão de devolver esses 10%, na verdade, é por um senso de gratidão daquilo que Deus, que a palavra e que nossa comunidade local, né, a nossa igreja local está fazendo na nossa vida, e por uma gratidão da gente saber que somos participantes disso. Aleluia.